Olá, aos 11 anos de idade nós não sabemos muito bem como são as coisas, como são as pessoas, como são os fatos, para onde vamos e nós temos lá as nossas tarefas escolares, mas vivemos num país com grandes deficiências sociais, importantes deficiências sociais, e aos 11 anos nós somos um produto desse meio com uma série de dificuldades. Por exemplo, nós temos falta de saneamento básico em quase todo o Brasil, com pequenas ilhas, pequenos lugares de exceção. O Brasil vive copiando o município de Farroupilha, que foi o primeiro município a fazer a vacinação do HPV em 2013, a vacinação do HPV, que é uma doença de transmissão sexual e que vacina adolescentes para que eles possam, durante a vida, estar protegidos de doenças importantes, como o câncer de colo de útero, como o câncer anorretal, os cânceres da cavidade oral, enfim, o câncer de glande peniana, porque os meninos também são vacinados. Aos 11 anos nós não temos muito entendimento sobre estas questões todas, como falei, saneamento, vacinação, porque os nossos pais cumpriram a grade vacinal quando éramos menores. E nós temos a escola e temos os temas da escola, e agora temos, como já tivemos tantas outras, mas temos de novo na mídia, na imprensa, uma menina de 11 anos e grávida. Grávida com cerca de 20 e um pouco mais de 20 semanas de gravidez, e uma polêmica instalada sobre o fato dessa menina grávida estar também parecendo um joguete entre a medicina e a saúde jurídica que envolve a andança desse país. Juristas de um lado, medicina de outro lado, e uma pergunta que seria muito importante ser respondida é: em que meio esta menina foi gerada e está sendo criada? Qual a informação que a sua família, que a sociedade, que os seus professores, que os médicos que trabalham na unidade de saúde próximo da sua casa, qual a informação que este grupo todo está dando sobre saúde, sobre doenças de transmissão sexual, sobre anticoncepção, sobre gravidez? Alguém vai dizer que aos 11 anos não se discute esse assunto. Quando iniciamos a vacinação do HPV em Farroupilha, nós tínhamos a mesma ideia por parte da sociedade daquela cidade, que vacinação precoce estimularia a atividade sexual. Pelo que se viu, a vacinação precoce previne de uma série de doenças, e nós temos uma cidade pioneira no Brasil na prevenção de algumas doenças importantes destas causadas pela presença do HPV. E essa menina, pelo que se entende, nós não tivemos nela a condição de que ela pudesse receber informação sobre doenças de transmissão sexual, sobre HPV, sobre anticoncepção, sobre coisas importantes da vida, e ela foi submetida violentamente à atividade sexual sem estas informações. Se discute muito sobre o agressor, sobre o violentador, sobre o abusador, sobre a pena que este cidadão, se assim podemos chamar, deveria receber em função do ato cometido ao permitir que esta menina de 11 anos descobrisse que a vida é muito mais do que a inocência do próprio desenvolvimento. Nós falamos muito sobre isso, e vamos aos tribunais e vamos aos hospitais para fazer o aborto terapêutico em função de que uma gravidez está andando. Alguns dizem 20 semanas, está muito adiantado. Esta gravidez passou do tempo do aborto eugênico, do aborto pela violência sexual. Os juristas eventualmente mandam esta menina para casa para que ela possa criar o seu bebê. Os religiosos dizem, é obra divina, ela precisa ter o bebê. Alguém diz, vai ser adotado. Mas ninguém senta com esta menina e tenta entender a menina, tenta entender a sua condição. Talvez fosse necessário, antes de qualquer decisão, de qualquer tribunal, de qualquer, enfim, atitude, que ela fosse ouvida
por um psiquiatra que pudesse entender como ela foi conduzida, como ela veio até aquele momento e tentar devolver a ela a inocência da sua meninice. A inocência de brincar com bonecas, de brincar de casinha, de ter, na verdade, a satisfação de uma menina em desenvolvimento que foi violentada pela sociedade em que ela está inserida. Onde estavam os pais? Que educação os pais deram? Onde estava a sua escola? Que educação a escola ofereceu? Onde estava o programa de governo que permitisse que ela pudesse ser bem informada sobre os assuntos do desenvolvimento de uma menina? Enfim, onde estávamos todos nós, né? Sociedade brasileira, que hoje, vista desta forma, ela está submetida a um imbróglio entre a ciência de uma universidade e entre os juristas que falam sobre as questões desta menina. E ela, o que é feito dela? Remédio amargo com este remédio muito amargo, mas que é parte da nossa sociedade. Inscreva-se no nosso canal, clique abaixo, venha conosco, participe, dê a sua opinião. Remédio amargo de hoje sobre a quebra da inocência de uma menina de 11 anos, discutida pela sociedade, mas não amparada por quem a mantém na sociedade.